Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre a constelação de Virgem, a constelação que está iluminada pelo Sol no céu real, né? Vamos nos lembrar sempre que aqui é a astrologia sideral, aquela que não separa a astrologia da ciência. Então nós consideramos as posições que realmente estão acontecendo, o tamanho correto de cada constelação. Então a constelação de Virgem, ela está sendo iluminada desde o dia 16 de setembro e vai até o dia 30 agora de outubro. Então Virgem, da nossa faixa zodiacal, ela é a maior constelação. Ela ocupa 45 graus, ou seja, durante 45 dias, o Sol ilumina a constelação de Virgem, nascem virginianos na Terra. Então existe naturalmente um número maior de virginianos no aspecto solar, no ascendente, e Virgem é a constelação de toda a nossa, o nosso universo conhecido, a que tem mais, aquela que tem mais galáxias, ou seja, é a que carrega mais formas de vida. Então, Virgem, ela é aquela que tem um aspecto humano, ela tem uma forma humana. Então, a faixa zodiacal é chamada assim porque, assim, a maioria das formas, né, elas são representações de animais. Então, por isso, uma faixa zodiacal, relacionada à origem dessa palavra. Mas Virgem vem na forma humana. Então, assim como a forma que ela representa, ela traz muito o sentido da consciência do ser humano ao habitar a Terra. Ser um ser humano de verdade, né? Então, essa energia, ela chega sempre com um aspecto forte, né? Nós vamos falar bastante sobre os mitos, né? Virgem é relacionada à natureza do planeta, ela fala muito dos cuidados com a nossa saúde. Mas, em primeiro lugar, eu quero quebrar os estereótipos negativos, né, que esse signo carrega, para compreender melhor o que ele realmente representa. Então, não só Virgem, como todos os signos, né, desde quando a astrologia ela chega na nossa era moderna, no começo do século passado, né, ela infelizmente vem muito empobrecida, né? Ela vem com essa visão tribal, esses jargões, né? Então ela perde o sentido de alma que a mitologia traz, né? E fica muito ali dentro de uma estatística de comportamento do ser humano. Então o Capricórnio é interesseiro, o Geminiano é fofoqueiro, o Virgem ele é muito chato porque ele tem mania de detalhes, e assim isso faz com que as pessoas se afastem daquilo que elas podem realmente se aprimorar, buscar de melhor, porque essa é a função da astrologia. A astrologia não é algo que você precisa trazer, você quer trazer para a sua vida para se encaixar dentro daquilo que você quer. Como muitas pessoas fazem, eu quero ver relacionamento, trabalho, né? Minha família. Então ela decide o que ela quer que assim a astrologia se encaixe dentro daquilo. E a visão sideral, não só sideral, mas assim, eu não tenho só essa forma de abordar a astrologia. Eu não nasci dentro dessa forma. Então, quando eu comecei a desenvolver a astrologia sideral, quando eu tomei consciência de que assim o céu estava totalmente incorreto, eu já tinha quase 30 anos de estudos de astrologia nas costas, né? Então, assim, esse encaixe melhor, ele também traz uma forma mais elevada de você observar. E a função da astrologia é que você olhe para o céu, você olhe para o potencial que você nasceu e vá em busca dele, não fazer com que aquilo se encaixe na sua vida. Então, esses estereótipos negativos, eles estão muito dentro desse perfil, né? Então, assim, vamos falar um pouco mais sobre os virginianos, né? Então, assim, todo mundo
tem o aspecto virginiano na sua vida. Então, se você olha lá no seu mapa astral, qual é a casa astrológica ocupada por Virgem? Qual é a posição que Ceres, que é a regente de Virgem, está dentro do seu mapa? Ali você vai ver aonde você busca uma correção, atenção aos detalhes, aonde você também tem uma coisa meio nervosa, né, meio preocupada com o mundo material que você precisa se equilibrar, que você precisa cuidar. Então, especialmente se a sua energia pessoal é solar, se você tem o Sol em Virgem, se você nasceu aí de 16 de setembro até 30 de outubro, se você tem o Sol, tem a Lua na passagem também, a Lua é muito rápida, não dá para ver por data, só mesmo consultando as efemérides através de um astrólogo. E o ascendente, né? O ascendente, principalmente, é o que mais carrega a energia virginiana. Agora, as posições de Mercúrio, de Vênus, de Marte também trazem características virginianas, porque Mercúrio é nosso jeito de andar, de falar, de pensar. Vênus são os nossos gostos, né? Aquilo que, como que a gente se conecta com a beleza, com o prazer na vida, como que a gente mostra também a nossa beleza. E Marte, que é a maneira como se tomam as atitudes. Então, um desses elementos cósmicos na constelação de Virgem também traz uma característica muito virginiana. Então, o virginiano, ele tem uma definição que se aproxima, é a que mais se aproxima das características do ser humano. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa característica virginiana? Então, em primeiro lugar, né, o virginiano, ele traz sempre um aspecto, né, ele demonstra para as pessoas uma maneira pura, organizada, ele é sempre limpo, sempre bem arrumado, né? Então ele traz essa visão para as pessoas de que ele é uma pessoa impoluta, né? Ele vai ter uma atitude ponderada porque é assim que ele se apresenta. Mas o virginiano, ele precisa equilibrar melhor o aspecto dos desejos na vida dele. Por exemplo, no aspecto financeiro. O virginiano, embora ele não admita, ele gasta demais. Ele come demais, olha que coisa mais, uma idiosincrasia, né? Então, porque ele dá lições de boa alimentação, não só de boa alimentação, de correção em geral, né? Para todo mundo, mas ele se excede nos prazeres. Então, eles precisam cuidar melhor do corpo, controlar os excessos, porque para um virginiano, a cobrança nesse sentido é maior, porque eles são regidos pela deusa da natureza. Então, assim, uma coisa importante no virginiano é assim, ele tem o aprendizado como uma importante responsabilidade na vida. Eles aprendem bem, eles são inteligentes, então eles têm muita força na palavra, mas o que eles precisam medir? O impacto que as palavras deles causam nas pessoas. Porque eles são impositivos demais, embora a intenção seja boa, né? Eles precisam entender que nem sempre as pessoas elas querem ouvir aquela opinião que eles têm. E que eles costumam expressar de uma maneira muito definitiva. Você é isso, você é aquilo. O virginiano tem que entender que as suas palavras, elas carregam uma energia de cura, de transformação para as pessoas que elas se direcionam. Então, para isso que eles devem usar. Agora, em família. Em família, eles são muito expansivos, até exagerados um pouco, né? E eles costumam também nascer em famílias que têm essas mesmas características. Então, geralmente, os pais dos virginianos, ou eles são muito sábios, ou eles são muito rudes, né? Então, aquela dualidade, né, que eu falo muito do centauro, né? Ou eles são um pouco de cada, né? Então, ele carrega muito isso. Então, eles são exemplos que eles querem, ao mesmo tempo, seguir e corrigir. Então, o virginiano, ele é aquele que já nasce olhando de uma maneira crítica aos pais, né? Então ele observa e fala, olha pai, mãe, você está fazendo isso errado, melhora naquilo. Então tem esse lado do virginiano. E a casa, né? O virginiano ele gosta de casas grandes, bem cuidadas, e depois eles gostam de ir ampliando essas moradias, né? Ah, eu quero uma casa no sítio, quero uma casa na praia, isso é muito do virginiano. E no amor? No amor o virginiano ele é muito sério.
né? Ele não é chegado a aventuras passageiras, né? Então, o virginiano, se ele faz alguma coisa assim, só sai por acaso e tal, logo eles vão se sentir mal, vão se sentir culpados. Então, para eles, namoro é o caminho sempre de algo mais sério, não é um hobby. Eles não vão namorar por hobby. Como pais e mães, eles são bastante exigentes, são sérios, eles cobram dos filhos a responsabilidade, mostrando que eles devem levar a vida muito a sério também. Então eles apresentam para os filhos o mundo como um lugar difícil, onde é preciso se esforçar muito para vencer. Então essa é uma característica deles. E no trabalho? No trabalho, eles são assim, o que tem de melhor, né? Vocês sabem que teve uma época, depois foi proibido isso, né? Que eles contratavam astrólogos para fazer o mapa dos candidatos e ver aqueles que tinham mais características virginianas para serem contratados. E o virginiano, ele é exímio em tudo que ele faz, né? Ele trabalha a palavra-chave da vida dele. Mas no trabalho, ao contrário do que se pensam muitas pessoas, os virginianos, eles são inovadores. Eles sempre observam com muita atenção, né, as tarefas para descobrir sempre uma maneira melhor de fazer. Então, aquele que vai sempre estar colocando aquele quadro de inovação num negócio, numa empresa, é muito a energia virginiana. E eles conseguem fazer isso. Então, eles são atentos à modernidade, dispostos a aplicá-la. Isso é uma qualidade muito boa. Mas a sombra onde está? Tudo tem que ser sempre feito do seu modo, né? Se não é do jeito deles, aí vamos chegar num ponto que, quando contrariados, pode ser muito difícil lidar com os virginianos. Agora, e no casamento, né? Nos relacionamentos, nas parcerias da vida? Muitas vezes eles encontram dificuldades. Por quê? E o virginiano, embora ele tenha um senso prático objetivo, quando se trata de relacionamento, eles idealizam demais o outro. Eles se recusam a admitir a realidade do que o outro realmente é. Então, eu acho que eles acham assim, que se a outra pessoa está ali do lado deles, então eles entendem que eles têm que aceitar todos os problemas delas, né? É como aquela coisa do casamento, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Então eles veem como uma obrigação, né? Estar também junto com os problemas. Então o que acaba acontecendo com eles? Eles acabam virando imã dessas pessoas. Que pessoas? Problemáticas, de difícil relacionamento, que têm dificuldades de comunicação, pessoas com desequilíbrios emocionais, mentais até, ou pessoas enganadoras, e por aí vai, né? Mas assim, o que eles precisam para sair desse círculo ruim, né, negativo, é tirar o óculos cor-de-rosa e ver de verdade quem que está do seu lado. Que aquela pessoa, inclusive, é tão importante quanto ela própria, né? Então, os virginianos, uma dica, né, muito boa para o virginiano, é ele buscar o relacionamento com pessoas mais espiritualizadas. As pessoas espiritualizadas são aquelas que realmente completam os virginianos. Então, e um ao outro, né? E quando surgem os problemas da vida, as situações difíceis para resolver, quem é o virginiano nessa hora? Aqui nós vamos encontrar uma luz e uma sombra também. Então, eles são fortes, corajosos, decididos. Quando ele vê um problema, o virginiano é aquele que ele quer resolver sempre de uma maneira rápida, ele quer resolver na hora, definitiva. Não, isso aí vai acabar agora, né? Então ele tem essa característica, ele não é medroso para enfrentar as dificuldades. Mas qual que é o problema? Eles ficam intensos demais, podem acabar assim exagerando a dose, né? Quando eles veem problemas, eles ficam agressivos, ficam raivosos e podem até cometer um ato de violência. Esse é o virginiano. Então ninguém imagina o virago que virgem se transforma, como quando uma situação traumática aparece. Isso que eles têm que aprender muito a controlar. Principalmente porque depois eles se arrependem.
mesmo que em segredo, porque geralmente o virginiano, assim, ele tem essa característica de reconhecer, né, e voltar atrás, mas se não acontece, pode ter certeza que internamente ele fez isso daí também. Então, não é bom para a saúde de ninguém puxar uma briga com um virginiano nato, certo? Nem o Áries, nem o Escorpião causam o impacto que um virginiano causa. Então, você vê, todo mundo fala de Escorpião, que tem medo de Plutão, mas na mitologia, que eu vou falar daqui a pouco, Ceres, que é a regente de Virgem, enfrentou Plutão, que é o regente de Escorpião, e ganhou a briga. Então, assim, amadurecer as emoções, saber lidar com a raiva é uma tarefa muito importante para a Virgem. Agora vamos falar de uma das coisas mais bonitas dos virginianos, além do amor ao servir, é o amor ao conhecimento. Então eles gostam de aprender, eles respeitam muito quem os ensina, eles amam os seus mestres, né? Eles gostam também da espiritualidade, Deus para eles é muito amor. Os virginianos, eles são bons mestres também. Eles desenvolvem boas relações com os seus alunos e os seus alunos com eles. Então, isso é uma característica muito positiva. Os virginianos também amam viajar, nunca se cansam de conhecer novos lugares. E olha, quanto mais distante, melhor. Eles se apegam aos lugares que eles viajam e eles são aquelas pessoas capazes de fazer qualquer lugar um novo lar. Esse é muito o virginiano, né? Ele tem uma característica de adaptação muito positiva. Agora, os virginianos, eles levam para o mundo uma grande inteligência. Então, quando se fala qual é a tarefa do virginiano, ele leva muita inteligência, eles são aqueles que são capazes de observar, de aprender e de se expressar com muita clareza. São habilidosos, são talentosos, em qualquer posição que eles ocupem na vida. Não tem aquela coisa, ai, olha, esse trabalho tem a cara de um virginiano. O virginiano é melhor nisso do que naquilo. Qualquer atividade que ele escolha, ele vai ser o top naquilo, vai desempenhar assim muito bem. E assim, eles também são versáteis, né? O virginiano, ele pode ocupar mais de uma função ao mesmo tempo. Ele é aquele que consegue, olha, trabalho nisso e naquilo, uma coisa diferente da outra. Eles fazem com muita facilidade. Então, as pessoas elas estão sempre atentas ao que eles dizem, ao que eles estão pensando. Então, assim, o mundo quer ouvir a opinião do virginiano. A opinião que elas não querem ouvir é quando ele é julgador, quando ele quer impor para alguém uma forma de ser que ele acredita que seria melhor. Então, assim, se ele consegue entender que quando ele equilibra essa maneira de falar, o quanto ele cresce no mundo, ele seria, assim, vamos dizer assim, o viralizado em todas as redes, né? Então, assim, eles se destacam muito pela inteligência, pela desenvoltura. Agora, e como amigos? Como são os virginianos? Eles são muito afetuosos, até demais, né? O amigo ou amiga para eles é como um filho que precisa ser cuidado. Então, o virginiano é aquele amigo que ele pergunta se você comeu, se você está se sentindo bem, e eles realmente se importam, né? Não é uma coisa assim, por educação. Mas assim, tem um problema com relação às amizades. Qual é? Eles são muito sensíveis com as alterações de humor das suas amizades, né? Então, assim, qualquer pequeno problema pode virar uma grande turbulência. Por quê? O virginiano, eles são muito carentes de amigos e qualquer falta de atenção, ele pode interpretar como uma rejeição. Então, eles consideram essas mudanças de humor, às vezes, como algo relacionado a eles. E eles sofrem muito por isso. Então, às vezes, se alguém passa no corredor do trabalho e não dá o bom dia, pode ser que aquela pessoa está tão, vamos dizer assim, aficionada pelos problemas que ela está passando, ela está com problemas que são dela com ela mesma. Mas se é o virginiano, ele já acha que é com ele. Não falou bom dia para mim, então não gosta de mim. Então, se a pessoa ela tá alegre, de repente ela fica triste, vai achar que é por causa dele. Então, isso que eles têm que, vamos dizer assim, aprender
a amadurecer para que isso pare de virar um sofrimento, né? E assim, eles também atraem muito amizades com essas características, né? Pessoas carentes, pessoas instáveis, pessoas inseguras, que se tornam dependentes demais. Então, o que o virginiano precisa entender é que esses amigos se aproximam como um reflexo da própria carência dele, da própria insegurança dele. Então, na medida em que ele vai amadurecendo, ele também inspira os amigos a esse crescimento, né? Essa é uma situação. Agora, uma forte questão para o virginiano, acho que é a maior de todas, né? É o ego oculto. Então, assim, eles nunca se colocam em primeiro lugar. E eles se ressentem quando os outros também não fazem isso. Vocês veem a falta de lógica nessa equação? Se ele não se coloca em primeiro lugar, como que ele quer que as pessoas coloquem ele nessa posição? Então, assim, eles precisam aprender a se colocar mais à frente da vida para isso. Então, somente assim eles vão, porque assim, eles são reconhecidos, mas não da maneira como ele gostaria. Então, se ele se valorizar mais, ele tem que entender que se valorizar não é egoísmo, não é vaidade, existe uma diferença, certo? Essa é uma reflexão. Bom, agora vamos compreender Virgem no sentido coletivo, certo? Então, assim, quando o Sol começa a iluminar essa constelação, a Terra ela é inundada por essa energia. E a energia de Virgem, ela é muito forte. E eu já estou observando reflexos dela desde a chegada da constelação. Então, assim, vamos lá. Virgem representa o quê? A natureza. A natureza é representada pela deusa do matriarcado, Ceres, também conhecida como Deméter, que é a regente da constelação. Então, a chegada de Virgem, ela vem para nos lembrar e cobrar como está a nossa relação com a natureza, da qual ela é a dona e proprietária. Então, por que nós esquecemos de um fato muito importante? Nós ocupamos a Terra, nós não somos donos da Terra. Então, vamos lembrar também que nós habitamos temporariamente, por empréstimo da natureza, não só a Terra, mas também o nosso corpo. O nosso corpo também é temporário, isso todo mundo sabe. Então, a gente tem que entender o nosso corpo como parte da natureza e como um empréstimo da natureza também. Então, nós somos almas passando por aqui. Essa é uma lição de casa que nós não devemos esquecer. Então, quando a constelação de Virgem é iluminada, Ceres chega e vai perguntar: como é que você está cuidando do meu planeta? Como que você está cuidando de todas as formas de vida na Terra? E como você está cuidando do meu corpo? Então, por isso, a chegada de Virgem costuma abrir uma fase de maior adoecimento. Muitas pessoas, né? Elas estão adoecendo ou elas estão despertando e para sintomas de problemas que já estavam lá há muito tempo, caladinhos, né? Agora ela foi lá, fez um exame, descobriu um problema e tem que tratar, e aí essa é a realidade que precisamos viver. Então, Virgem, ela não vem para nos adoecer, né? Ela vem para nos chamar a atenção daquilo que nós precisamos cuidar e com muita responsabilidade. Então, vocês vejam, Virgem, no corpo humano, cada constelação, cada signo rege uma parte do corpo. Até existe uma modalidade de estudos na astrologia, que é a astrologia médica. Eu já fiz esse curso muitos anos atrás. Não aplico, mas só para ter mais esse conhecimento, porque eu gosto muito. Então, Virgem rege as mãos no corpo humano. Virgem, ela também fala, ela também se relaciona com o nosso sistema digestivo. Então, as mãos, elas servem para cuidar, preparar um alimento, trabalhar e também cuidar do semelhante, cuidar da natureza. Então, assim, as mãos são as que distribuem toda a energia que nós recebemos da Terra e do cosmos. E nós precisamos aplicar essa energia em tudo que necessita de ajuda. Então, as mãos, elas atuam no sentido prático, material, né? Quando nós trabalhamos em qualquer ofício, né? No equilíbrio psicológico, quando nós nos expressamos, né? E no aspecto espiritual, quando nós damos carinho
e quando nós descobrimos que elas inclusive podem curar. Então, as mãos representam o bom relacionamento que nós podemos ter com o próximo, com o mundo e conosco mesmos. Então, Virgem, ela vai falar que o corpo, ele não é um objeto inanimado, esse empréstimo da natureza. O corpo, a gente tem que ver o nosso corpo como um ser vivo e inteligente também. Então, nós precisamos nos conectar com essa inteligência. Então, quando você descobre que tudo dentro do seu corpo cumpre uma função perfeita, mas que existe uma energia maior que rege isso. Então, se você imaginar que as suas hemácias, elas conversam com os leucócitos, que conversam com os alvéolos pulmonares, que tudo ali dentro sente. Quando você descobre isso, que as suas mãos também precisam fazer carinho em você. Para você ter uma saúde melhor, você vê, quando você mesma prepara o seu alimento, ele carrega uma energia melhor de cura para você. Então, essa é uma noção muito da relação de Virgem e Ceres. Então, em Virgem, tem 3 mitos que são associados a ele. Ceres, como eu disse, ou Deméter, conhecida por esse nome também, que é a sua regente astrológica. Astreia, que é a deusa que representa a constelação, certo? Então, a constelação, ela é representada por Astreia. E Geia, que é a filha de Asclépio, que é o deus da medicina. Então, vamos começar por Igeia. Igeia, né, a filha de Asclépio, ela sempre acompanhava o pai nas suas peregrinações de cura. Enquanto ele tratava os enfermos, o que a Igeia fazia? Ela ensinava as pessoas sobre os cuidados necessários no dia a dia para auxiliar o processo de cura, para prevenir também o surgimento de novas doenças. Então, ela é como uma medicina preventiva. Então, ela ensinava como fazer a limpeza correta do corpo, dos ambientes, dos alimentos, para prevenir ou evitar a piora das enfermidades. Então, por isso a palavra higiene vem de Igeia, certo? Porque ela fazia muito esse lado, que é um aspecto muito virginiano. Então, outro mito é Astreia, que é a deusa alada que forma a constelação de Virgem. Então, Astreia, ela ganha essa consideração porque quando chega, né, a idade do ferro, e os homens eles ficam muito agressivos, né, começam a guerrear e a destruir uns aos outros, todos os deuses ficam indignados e vão embora da terra. Então Igeia é a única deusa que fica, porque ela fala: como nós vamos embora? Porque tem homens maus. E os homens bons, quem vai cuidar? Né? Nós vamos abandonar os bons? Então ela fica ali ainda ensinando a cuidar, a como viver em comunidade, como lidar com a terra. Então ela fica dando essa assistência sozinha para os homens. Então essa honra, né, essa dignidade, ganha a honra da constelação de Virgem. Outro mito regente, não o mais importante de todos, é Ceres, ou Deméter, né, que é a deusa da natureza, a deusa do matriarcado. Então, Ceres, ela representa também o lado maternal, o lado cuidador. Então, uma passagem importante do mito de Ceres é o rapto de Perséfone, né, a sua filha, pelo Hades, que é o Plutão, né, também são conhecidos pelos 2 nomes, que é o deus das almas, que eu falei que teve um embate entre eles, né, onde ela ganha, né? Então, Plutão rapta a sua filha e leva ela para o mundo das almas e se casa com ela. Então, nesse embate, Ceres, ela enfrenta Plutão, enfrenta Zeus, ela enfrenta tudo, reivindicando a volta da filha. Então, o que ela faz? Né? Ela seca toda a terra como um desagravo. Então, eles chegaram num acordo. Então, quando eles chegaram num acordo, a Perséfone passaria um tempo na terra com a mãe e um tempo no mundo das almas com o marido. Então, o que isso simboliza? Que o mundo material é tão importante quanto o espiritual. E por isso que nós precisamos viver, né, com esse equilíbrio. Nós precisamos compreender o corpo como um organismo vivo, como eu falei, inteligente, e que precisamos cuidar dele muito bem.
Então, assim, o corpo precisa de uma alma tanto quanto a alma precisa de um corpo para viver na Terra. Então, a ceifa da vida, ela é muito associada a Plutão na astrologia, né? Mas ela também se associa a Ceres. Plutão é aquele que recolhe a alma, mas Ceres é aquela que recolhe o corpo. Então, esse que inevitavelmente nós vamos deixar aqui. Então, Ceres, ela fala para tratar o corpo com mais cuidado, com mais carinho enquanto nós estamos aqui, certo? Então, respeito, cuidado, atenção com a natureza, conosco, com o semelhante, essa é a energia que Virgem vem despertar para todos nós. Agora, falando um pouquinho do céu, como está nesse momento, né? Então, assim, nós, no dia de hoje, né, nós temos aqui a Lua transitando pela constelação de Gêmeos. Então, tem vários elementos que ela está ativando no dia de hoje também. Então, qual é o conselho, né, dessa energia? Qual é o caráter que ela traz? Que antes da gente ficar fazendo pré-julgamentos com associações mentais negativas, ouça até o fim o que os outros têm a lhe dizer. Convide o outro para ouvir você também. Então você pode resolver muitos conflitos, esclarecendo problemas desnecessários, né? Agindo dessa forma. Pergunte mais a opinião do outro antes de impor a sua verdade. Então essa energia, esse monte de aspectos que a Lua está ativando hoje, ela está ativando Plutão, Sol, Mercúrio, Urano, Netuno. Então assim, é um momento assim para sabedoria, né? Então sabedoria, ela é uma combinação de inteligência emocional, inteligência racional. Então não seja duro demais para preservar nada que exclua o impacto emocional que você pode afetar no outro. Antes de você colocar a sua verdade como prioridade, coloca também o emocional das pessoas que você acha que precisam receber a sua verdade. Os fins nem sempre justificam os meios, quase nunca, aliás, né? Então compartilhe mais, seja flexível, veja o quanto você pode crescer convivendo melhor com os outros. Então você precisa do outro muito mais do que você imagina. As pessoas, elas nasceram para prosperar juntas, crescerem juntas. Então, assim, sozinho é um caminho sempre muito mais difícil, porque o outro está lá, num nível de espelhamento muito mais a nosso serviço do que você imagina, até do que ele imagina, e vice-versa, e você também. Então, assim, amanhã a Lua já entra na órbita da constelação de Câncer, né? Então, assim, e ela fica ainda no sábado, depois no domingo vai para Leão, né? Então, a semana que vem, ela vai estar uma semana forte, porque além de termos o eclipse, né? É quando a Lua também faz a passagem por ela mesma. Então, o próximo vídeo eu vou falar do eclipse. Tem uma novidade também, vou fazer uma live com uma terapeuta muito, muito talentosa, incrível, também acredito que na próxima quinta ou sexta-feira, mas ainda vou colocar aqui um vídeo fazendo uma chamada sobre isso. Então, em Câncer, amanhã já desperta uma energia de cuidado, de delicadeza, de sensibilidade. Então, essas vão ser as formas mais adequadas para lidar com o mundo material nesse dia. Procura sempre colocar todas as suas energias nas tarefas. Às vezes não é só um relacionamento, né? Um cuidado com a amizade, com a família, que você vai ter essa delicadeza, essa sensibilidade. Com o mundo material também, né? Então essa energia de Ceres, ela está muito para despertar isso, uma sensibilidade, um cuidado e um amor maior à natureza. Então, amanhã a Lua faz também um trígono com Palas, né, com o asteroide Palas, que fala assim, olha, reconstruir a vida começa no aspecto emocional. Então, novas oportunidades, elas podem surgir no dia de amanhã também. Muito bem, então, muito obrigada a todos. Nos encontramos no próximo vídeo.
E sempre deixando aquele recadinho que mapas, terapias e também cursos, é só entrar em contato comigo nos contatos que eu deixo aqui por WhatsApp ou por e-mail, que eu vou receber com o maior prazer. Então, abraços estelares e até o próximo vídeo.